9 de dezembro, mais um tema do dia. Eu sou o Vítor Hugo Monteiro e comigo tem Miguel Amaral, editor do 00, para abordar a trajetória do Vitória Sport Clube em 2025-2026. Miguel, bom dia. Após 4 vitórias seguidas, o Vitória voltou a empatar, agora contra o Gil Vicente, neste caso, e perdeu nova oportunidade de subir na tabela. Sentes que até agora o Vitória está a ter uma época um bocadinho abaixo das expectativas? Bom dia, Vítor. Vitória em 8º lugar, não podemos falar de sucesso. Portanto, não é uma posição que enche orgulho os adeptos de Vitória. E o Vitória também é um clube tão peculiar pela sua exigência e, portanto, os adeptos não podem estar satisfeitos com a posição atual no campeonato. Ainda assim, há várias condicionantes que atenuam um bocadinho este início da época, o caso metade da época do Vitória. Muitas mudanças, como são sabidas. Segundo as minhas contas, 6 dos 10 jogadores mais utilizados pelo Vitória na última liga abandonaram o clube. Portanto, existe uma grande renovação e uma aposta ainda mais acentuada em jovens talentos, que têm o seu risco e que também, especialmente nas primeiras semanas de época, vimos que teve as suas consequências. Vitória claramente não começou bem o campeonato, teve muitos problemas. Luís Pinto também, se calhar de forma muito fiel às suas ideias, tentou colocá-las em prática e depois, percebendo que não tinha jogadores para isso ou que não tinha tempo para trabalhar essas ideias, começou a ajustar um bocadinho a equipa. E claramente o começo da época do Vitória não foi positivo. As coisas têm melhorado. Há um jogo muito importante que foi o jogo em Tondela, onde o Vitória vinha da derrota em Famalicão e da derrota com o Benfica. O jogo em Tondela foi um jogo muito difícil para o Vitória. O Tondela teve mais volume de jogo, teve 3 bolas nos ferros, mas o Vitória no final com um penalti conseguiu vencer esse encontro. Foi um momento importante para dar alguma confiança e calma aos jogadores, que depois partiram para uma boa sequência. E ainda ontem, no jogo com o Gil Vicente, é verdade que o Vitória não venceu, mas a ganhar uma equipa ontem tinha sido o Vitória. Este jogo com o Gil Vicente, aliás, o Vitória venceu o Porto no Dragão para a Taça da Liga, provavelmente veio mais galvanizado disso. Sentes que este foi uma grande oportunidade para o Vitória, aqui desperdiçada? Foi uma grande oportunidade e foi um jogo frustrante pela forma também, aliás, como o jogo decorreu. O Vitória, é verdade que o Vitória não criou muito volume ofensivo, tem tido alguns problemas também nesse aspecto. O Vitória, ao longo da temporada, arrisco dizer que se calhar teve só uma grande oportunidade no jogo, que foi a do Aldeão de Dói de cabeça. Também alguns lances polémicos que geraram bastante barulho. Mas o Vitória, até pelas declarações de Sandra Peixoto no final, de facto que o Gil Vicente sentiu que foi um jogo muito, muito difícil e que o Vitória criou mesmo muitas dificuldades. E o Vitória conseguiu controlar o jogo contra o Gil Vicente, que é uma equipa que tem criado problemas a quase todos os adversários que têm defrontado esta temporada. Era uma oportunidade importante para o Vitória subir na tabela e, de facto, acho que foi uma oportunidade desperdiçada pela Vitória. O campeonato é muito longo, eu acho que a luta pela Europa vai ser até ao final e com vários intervenientes, mas claro que não convém desperdiçar pontos. E a teu ver, desde o início da temporada até agora, o que é que tem sido melhorado? O que é que notas de melhorias? Sim, eu acho que, já especialmente o Vitória vão concordar com isto, que há uma maior identificação dos jogadores com o que é jogar no Vitória. A exigência do símbolo, a ambição de ganhar em cada campo, e se no início da época, se calhar, aspectos como a entrega, como a atitude podiam ser apontados aos jogadores, parece-me que nas últimas semanas isso não deve acontecer, porque os jogadores de facto têm dado tudo. Luís Pinto também estabilizou a equipa, especialmente o processo defensivo, percebeu que se calhar era a necessidade mais urgente de trabalho. A equipa de facto tem estado muito melhor nesse aspecto, apenas um golo sofrido nos últimos 5 jogos. Aquela dinâmica guarda-redes Juan Castilho, que não começou a titular, mas que está a ganhar confiança e que é um guarda-redes de qualidade. O quarteto com o Maga, com o Óscar Ribas, com o Abascal, com o João Mendes também mais estável. A equipa tem melhorado de facto esse processo defensivo. E depois também são jovens talentos que estão a aparecer. O Noah Saviolo tem estado muito bem nas últimas semanas e alguns jogadores têm ganho confiança. Portanto, Luís Pinto percebeu que era importante estabilizar a equipa. Eu acho que se focou mais até nisso, nesse processo defensivo. E agora outros desafios vão colocar e também vamos falar sobre isso, especialmente na parte de atacante. Referiste agora, lá está, as melhorias que a Vitória tem apresentado nos últimos tempos, mas afinal o que é preciso ainda aprimorar?
daqui para a frente? Sim, há muitos aspectos ainda para o Vitória melhorar. Esta equipa é um esboço, talvez com uma ideia de um ano zero, veremos se isto depois tem continuidade no futuro ou não, porque se na próximos defesas continuar a instabilidade e as muitas saídas, quase que não valeu a pena este esforço que o Vitória está a fazer este ano, ter uma equipa muito inexperiente. Sinto que o processo ofensivo continua a ser problemático para o Vitória. O Vitória é uma equipa que gosta de ter bola, mas a nível coletivo de ideias as coisas muitas vezes não saem, e é muito no esforço. E quando as ideias coletivas não funcionam, tens de recorrer às individualidades. E é verdade que as individualidades ofensivas do Vitória não têm aparecido muito. O melhor goleador do Vitória no campeonato é o Nelson Oliveira, com 3 golos. É um avançado que tem a sua utilidade, e acho que quem gosta de futebol, quem percebe de futebol, percebe isso, que é um avançado útil, mas não é um goleador, e não há como fugir a isso. Leon Dói ainda ontem entrou bem na equipa, é um jogador com características muito especiais, que aguçam o apetite sobre o seu potencial físico, combatividade, capacidade de agitar jogos, mas neste momento ainda é só isso, um agitador. Ainda não provou que pode ser uma oportunidade consistente, uma opção, aliás, consistente nos 11 iniciais de Luís Pinto. Também não ajudou nada a lesão do Gustavo Silva, talvez o jogador do plantel do Vitória com mais golo e que não joga desde setembro, e depois esta irregularidade de algumas peças ofensivas, o Omar Camará, que é um jogador que tem mostrado qualidade, mas também tem momentos, como por exemplo ontem, que passou ao lado do jogo, o Nossa Vila está agora a aparecer, Telmar Canjo também é muito um jogador irregular, o próprio Blanco também é um jogador que ainda não mostrou tudo do que é capaz, acredito, portanto, mas também não esquecendo que é um jogador que veio da segunda liga, portanto a exigência não pode ser de elite. Portanto, para percebermos também esta questão das individualidades, na próxima jornada o Vitória vai jogar com o Rio Ave. E se calhar tu olhas para o Rio Ave, olhas para o Vitória e não vês no plantel do Vitória um jogador como o Cleiton ou como o André Luís, aqueles jogadores que fazem a diferença. Portanto, isso também nos explica um bocadinho. O Vitória tem 14 golos marcados, nos golos esperados, aquela estatística que avalia a qualidade das oportunidades, o Vitória tem 14,51, portanto a diferença é muito curta, e apenas Casa Pia, Nacional, Santa Clara, AFS e Tondela marcaram menos que o Vitória. E acho que é mesmo um aspecto que o Vitória tem de trabalhar e que também vai criando alguma frustração nos adeptos. Posto tudo isto que apontaste, por fim pergunto-te, há razões para o otimismo? Sim, também na avaliação da época também é importante falar de otimismo, que o Vitória está em todas as frentes. O Vitória está nos oitavos de final da Taça Portugal e também está na Final Four da Allianz Cup, depois de ter conseguido o apuramento no Dragão. O jogo com o Dragão também é uma prova um pouco do otimismo que pode existir nos adeptos de Vitória e também na maior identificação dos jogadores. Lembro-me da primeira jornada que o Vitória abanou muito no Dragão. É verdade que neste jogo da Taça da Liga existiram alguns jogos da equipa do Porto, mas o Vitória teve mérito de os aproveitar e a equipa ter personalidade depois para lutar pelo jogo e conseguir ganhar. Acho que também com o Vitória os jovens talentos também podem continuar a desenvolver-se. Nota-se que a equipa está mais estável, também é uma razão aliás, de otimismo. Fica a expectativa, acho que este Vitória merece o trabalho que o Luís Pinto está a fazer, este grupo de trabalho também, 1 ou 2 presentes de António Miguel Cardoso no mercado de inverno, que podem apetrechar a equipa também com mais qualidade. A mim, acho que o Vitória ganhava em ter mais um médio mais ofensivo, com características parecidas com o Samu. Não são jogadores idênticos, mas jogadores ao estilo Luís Esteves, ao estilo João Carvalho, que sinto que está a faltar um bocadinho ao Vitória, até para dar um pouco mais de critério ofensivo. O Vitória tem um meio-campo interessante, Benny Mukendi, que vai falhar o cano e também temos cá nisso, vai ser uma perda importante porque pode falhar muitos jogos. Dos piores casos, o Benny Mukendi só regressa depois de 18 de janeiro a Guimarães, vai fazer este jogo com o Rio Ave e vai seguir para a CAN com a seleção angolana. É um jogador também com um impacto muito grande no Vitória, se calhar um dos principais ativos neste momento do clube, e pode ser uma ausência de muito peso para Luís Pinto, aliás. Mas o Benny Mukendi e o Gonçalo Nogueira, que também um médio que está a aparecer muito bem, são médios de qualidade, mas não são médios que acrescentem muito no processo ofensivo, que no meio campo fica muito destinado a Samu, e acho que era necessário também alguma ajuda a Samu nesse aspecto, ou então uma substituição direta com Samu que também possa acrescentar aí. Com reforços, acho que o Vitória ficaria mais apetrechado.
Acho que esta equipa tem muito, como falámos, tem muita necessidade de melhoria, mas também, como falámos, já provou que merece a confiança dos vitorianos, que como sempre são exigentes, mas também percebem o momento e o que é e as condicionantes desta vitória de 25-26. Obrigado, Miguel. Obrigado por terem assistido. Este foi o tema do dia. Lembrar ainda que o 0-0 está em Munique, representado pelo nosso editor Diogo Matos, e que tem lançado várias peças sobre o confronto entre Bayern e Sporting, já disponíveis no nosso site.